Tem o São Paulo recusando proposta da Europa. Para completar, Paul Pogba sendo oferecido para clubes brasileiros. Será que caberia no seu clube do coração? E o São Paulo decidiu afastar 4 jogadores. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes, últimas de mercado, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo recusou proposta da Europa. O Westerlo, da Bélgica, tentou a contratação do meio-atacante Pedro Ferreira, jogador de 19 anos de idade, formado na base do São Paulo e que tem jogado de vez em quando pela equipe principal. São 8 partidas no time de cima, na atual temporada, ainda sem gol e com uma assistência pelo Sub-20, 15 jogos, 2 gols e 5 assistências. São Paulo decidiu recusar a proposta do Westerlo por considerar cifras extremamente baixas, os números ainda não foram divulgados. São Paulo precisa de dinheiro, está de olho em alguma grande venda, mas entendia que se vendesse o Pedro Ferreira por tais números, faria um dos piores negócios dos últimos tempos. E olha que o São Paulo tem vendido um monte de jogador a baixíssimo custo. Chama atenção também a dificuldade do tricolor em vender atletas. Existe a necessidade de pelo menos uma grande venda. E Marcos Antônio e Bobadilla, que pareciam ser as bolas da vez, não foram nem sequer cobiçadas por clubes da Europa nessa janela de transferências. Diante disso, dá para imaginar uma temporada de números extremamente negativos do ponto de vista financeiro, a menos que o São Paulo consiga valorizar algum atleta daqui até dezembro e fazer essa venda antes da virada da temporada. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: qual hoje é o jogador mais valioso do elenco, aquele que pode render uma grande venda? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Paul Pogba caberia no seu time do coração. Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele inclusive está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de R$1.900.000 por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza? E o São Paulo decidiu afastar 4 atletas do elenco profissional. O lateral direito Cedric, o volante Luan, o zagueiro Matheus Belém e o também lateral direito Mike não estão mais treinando com o restante do elenco no CT da Barra Funda. Eles foram direcionados desde essa segunda-feira para o CT de Cotia, onde costumam treinar os atletas das categorias de base. Essa é uma medida que serve como um castigo e tenta forçar o quarteto a aceitar propostas para deixar o São Paulo. Só a título de logística, para você entender o porquê dessa punição. O Cedric e o Luan já vinham treinando em horários diferentes lá no CT da Barra Funda, mas a percepção do São Paulo é de que eles não fazem esforço nenhum para deixar o tricolor. Cedric tem contrato até dezembro de 27, Luan e Matheus Belém até o fim desse ano, o Mike até 2028. Pois bem, esses jogadores eles se habituaram a treinar no CT da Barra Funda e eles acabam por morar próximos ao centro de treinamento que fica no bairro da Barra Funda. Quando o São Paulo decide mandá-los para Cotia, a mais ou menos 50 quilômetros de distância, eles obrigam os atletas a uma rotina completamente diferente. Os caras vão gastar 1h30, 2 para chegar e mais 1h30, 2 para voltar em casa. Diante disso, com todo esse sacrifício, a ideia do São Paulo é mostrar: ó, não temos interesse na continuidade de vocês, por favor, nos ajudem a encontrar clubes. O Luan já recusou algumas ofertas para deixar o São Paulo, enquanto o Cedric, cujo salário ultrapassa os R$500.000 por mês, também não parece muito disposto a deixar a vida boa no tricolor.
Já o outro jogo entre São Paulo e Bolívar, a situação é exatamente inversa. Empate no jogo de ida, só que na Bolívia, agora o São Paulo joga para vencer por qualquer resultado e passar a próxima fase da Sul-Americana. Tricolor que teria a oportunidade de embolsar cerca de 3 milhões e 700 mil reais, dinheiro super bem-vindo no momento de crise, dificuldade financeira e enormes problemas lá nos lados do Morumbi. Beleza? Recentemente você informou que o São Paulo tem interesse no Bastos e agora no Vardy. A zaga não seria mais importante do que o ataque nesse momento? Egito, vamos especificar e explicar direitinho essa história. São movimentos diferentes, né? O Vardy foi sugerido ao São Paulo, o Bastos foi bem avaliado pelo Tricolor. O Vardy está descartado, tá? O Vardy foi oferecido ao São Paulo, o nome foi avaliado, cheguei a contar para vocês que dividiu opiniões, teve gente no São Paulo que gostou, teve gente no São Paulo que detestou, mas com a renovação do contrato do Caleri, a necessidade de gastar mais de R$1 milhão por mês com o Vardy, o São Paulo desistiu do atacante inglês que está livre no mercado, depois de deixar a Cremonese, onde foi rebaixado para a segunda divisão na Itália. Já o Bastos poderia ser contratado desde que o São Paulo negociasse jogadores. O São Paulo precisa reduzir sua folha salarial, a folha hoje é considerada extremamente alta e fora da realidade financeira do tricolor. Outra novidade importante sobre o São Paulo, desde ontem, 4 jogadores do time principal foram rebaixados para a categoria de base, para treinar em Cotia, é um castigão. Os laterais Mike, Cédric Soares, o zagueiro Matheus Belém e também o volante Luan. Só para explicar um pouquinho do contexto, né? O Luan e o Cédric já vinham treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda. E quando você coloca alguém para treinar em horário alternativo, é para você mostrar que o cara não faz parte dos planos e que o cara precisa ajudar, eventualmente aceitando propostas, eventualmente ajudando na busca por outros clubes. Não funcionou com o Cédric e com o Luan. O que o São Paulo fez? Decidiu colocá-los para treinar na Barra Funda, não mais na Barra Funda e sim em Cotia. E aí, pessoal, só para vocês entenderem, deixa eu abrir rapidinho aqui, ó. É coisa rápida, mas é só para vocês entenderem, quer ver, ó? Quando você tira o cara do centro de treinamento do time profissional e o coloca para treinar em Cotia, você como instituição, você como São Paulo, tá tentando forçar muito o cara a aceitar uma mudança rápida. Quer ver? Eu vou colocar no Google Maps a distância entre o CT da Barra Funda, aqui, ó. E aí a gente vai tentar localizar. O CT da Barra Funda tá aqui, tá bom? Agora traçar rotas. Vamos colocar CFA Cotia, vamos ver se aparece. Cara, é muito distante, CFA Laudo Natel Cotia. Porque, ó, dá uma olhada à distância. Só para vocês entenderem, o jogador de futebol, ele fecha com o Vasco, ele vai procurar morar em um local próximo do centro de treinamento do Vasco. O cara fecha com o Corinthians, ele vai ficar na Zona Leste, porque o Corinthians tem tanto o seu estádio quanto o seu centro de treinamento na Zona Leste. O cara fecha com o São Paulo ou Palmeiras, o cara vai procurar ficar em Perdizes ou no máximo em Alphaville e Barueri. O cara fecha com a Portuguesa, o cara vai preferir ficar na Zona Norte. Aí os jogadores do São Paulo que estão aqui nessa região da Barra Funda, nessa região de Perdizes, por aqui, esses caras estão morando aqui, porque eles treinam aqui. Quando o São Paulo decide colocá-los para treinar em Cotia todo santo dia, com mais de 1 hora de distância, isso certamente de manhã, o cara vai gastar 1h30 para voltar mais 1h30, cara, é para mostrar para o cara que ele está completamente fora dos planos e que ele precisa se coçar para ir embora o mais rápido possível, tá? Vamos ver se essa estratégia do São Paulo vai funcionar. Mas hoje 4 jogadores, hoje não, ontem 4 jogadores passaram a treinar afastados do restante do elenco lá no São Paulo, tá? A verdade é que o São Paulo abriu conversas com o Alanzinho. Cara, um pouquinho antes da live começar, eu vi uma manchete, mas eu nem tive a oportunidade de ler. Deixa eu ver o que foi publicado. E aí eu já tento contar para vocês, ou tento já ir atrás, tá bom? Vasco avalia recurso na justiça para liberar empréstimo. 90 milhões por Carlos Vinícius. Segundo o Diário Olé, o atacante pede 3 anos de contrato com o Grêmio e 2 milhões e 100 mil mensais. Com bônus, o salário poderia chegar a 2,5. Caramba, ficou caro, né? A verdade é que o Grêmio mandou mal de não ter renovado o contrato antes. Quer ver o que foi publicado sobre Alanzinho? O Alanzinho é um meia, vocês vão lembrar dele. Revelado no Palmeiras.
que saiu de graça do Palmeiras, até viveu alguns momentos lá no futebol português e saiu livre lá, né, moreirense. E tentam há bastante tempo empurrá-lo. Enfim, o São Paulo sonda um jogador que não tem no elenco, destro, criativo e ofensivo, camisa 10 Alanzinho, ex-Palmeiras e que estava em Portugal. Diante da falta de possibilidade de dinheiro, uma boa lembrança. Quem escreveu foi o Daniel Perrone. O São Paulo deveria ao menos ter radar da bola. Potencial radar da bola fonte. O São Paulo abriu negociações com Alan Guimarães, um meia de 26 anos que atuou pelo Moreirense de Portugal e está livre no mercado. As conversas já foram iniciadas. Não, detesto falar mal dos outros, ficar desmentindo notícia dos outros, mas, cara, não tenho dado sorte com as notícias do radar da bola. Mas, de qualquer forma, eu estou printando a mensagem dele aqui, ó, dessa conta, e vou repassar para uma fonte lá no São Paulo. Quer ver, ó? Boa noite. Imagino que esteja na correria para o jogo. Coisa rápida. Essa informação é verdadeira? Mandei aqui o print, tá? Assim que tiver alguma resposta, também já conto para vocês. Vamos se classificar hoje? Na teoria, sim. Na prática, tem um enorme problema a questão financeira. São Paulo não tem grana para mandá-lo embora. A dispensa do Dorival custaria ao São Paulo cerca de 10 milhões de reais como multa. Ele tem direito a todos os salários até o fim do contrato. Em caso de demissão, o contrato dele se encerra em dezembro. Tá? Leonardo Preto, boa noite, Nicola. Procura saber se o São Paulo abriu conversas com Alan Guimarães. Com a possível chegada de um atacante, quem sai será André Silva ou algum moleque da base para ser vendido. O André Silva nem sequer foi relacionado para a partida de sábado contra o Curitiba por opção do técnico Dorival Júnior, tá? E sobre o Alanzinho, eu já mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo. Todas as outras vezes que eu perguntei, o São Paulo desmentiu. Vamos ver se agora tem alguma novidade. Nicola, mais uma pergunta. Você acredita que o São Paulo precisaria de um técnico como o Luxemburgo para dar uma mexida no elenco? A pergunta é do Egito Zen. Egito, não acredito. Acho que o Luxemburgo está completamente fora da atualidade, completamente desatualizado, enfim. E se demitisse o Dorival, esse seria um outro enorme problema, quem contratar no lugar, né? Ser negociado pelo CSKA, São Paulo, se ele for negociado pelo CSKA, se o São Paulo tem algum percentual, certamente tem um mecanismo de solidariedade, né, que pode chegar até 5%, se o São Paulo tiver qualquer jogador que você revelou, você tem direito a até 5% pelo mecanismo de solidariedade. Como é que funciona o mecanismo de solidariedade? É um percentual entre os 12 e os 23 anos de idade. O Matheus Alves, no CSKA, ele, na primeira temporada, ele foi no ano passado, jogou 25 jogos, 4 gols e 2 assistências. Na atual temporada, são 5 jogos ainda sem gol e assistência. Tem revezado entre titular e reserva, tá? Na última partida titular, na penúltima reserva, na anterior reserva e na primeira partida da temporada titular. Vocês escutaram possibilidade de proposta de alguma coisa assim? São Paulo, quer ver? Vende Matheus Alves. Sendo bem sincero, eu não lembro como é que ficou esse percentual de venda futura. São Paulo vendeu Matheus Alves, a transferência em definitivo, 10 de julho de 25. Valor total da venda de 6 milhões. Como era dono de 85% dos direitos econômicos, o Tricolor ficou com aproximadamente 5 milhões e 100. O Clube Paulista manteve 25% da mais-valia sobre o lucro, como a futura venda. Então, bora explicar como é que funcionou. CSKA pagou 6 milhões de euros, tá? Digamos que ele seja vendido por 10 milhões de euros. São 4 milhões de lucro. São Paulo fica com 1/4 desses 4 milhões. Fica com 1 milhão de euros, tá? Além do mecanismo de solidariedade, que é um percentual pequeno. Você chegou a ouvir, William, que ele está sendo cobiçado por alguém? Depois só me dá esse feedback. Ó, os guris, voltou. Diniz corre risco de demissão no Corinthians? Não, nem se fala sobre isso. Caso seja eliminado pro Rosário, não. Cara, hoje há tanto problema no Corinthians, mas tanto problema, tanta bucha para ser resolvida, que não há nem condição do presidente pensar nisso. O presidente estava até essa madrugada tentando resolver o caso Memphis, que ele rendeu ameaça de morte, todos os problemas que você pode imaginar. Agora a bucha é pagar salários e direitos atrasados. Na quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, vence mais um mês de direito de imagem, o Corinthians vai completar 2 meses de imagem, hoje a dívida com elenco é de 15 milhões. Na quinta-feira vai ser de 25 milhões. Isso sem falar no transfer ban, tá bom? Chegou uma resposta, a primeira da noite. Vocês tinham perguntado se o Alan Guimarães, formado na base do Palmeiras,
e que estava no futebol português, está livre, se ele poderia ser contratado. Eu mandei mensagem para uma fonte do São Paulo e perguntei se essa informação é verdadeira. Da minha parte, nada da minha parte sobre ele. Então essa pessoa, que é muito bem informada sobre as coisas do futebol de São Paulo, garante não ter nada. Deixa eu agradecer aqui as semanas. Agora estou falando aqui com o empresário do Danilo, tá? A diretoria do São Paulo não traria o Renato Gaúcho. Ele tem o mesmo estilo do Crespo, bem lembrado. Ele expõe a diretoria e divide as responsabilidades. Muito boa lembrança do William. O Renato custa caro, ele vai pedir 1.200.000, 1,5 milhão de reais por mês. Ele não costuma... E, cara, o Renato Gaúcho está com uma impaciência com o futebol. Sabe aquele cara que já está de saco cheio? O Renato Gaúcho, ele volta do Mundial, tendo no Mundial de Clubes do ano passado, aquela Copa do Mundo de Clubes, com a melhor campanha entre os brasileiros, os caras chegou na semifinal e depois de 3, 4 cornetados, pegou as coisas dele e foi embora. Ele se encheu, ele tá de saco cheio. Enfim, e um cara que tá de saco cheio, o cara não vai aturar desaforo. O cara, depois de 3 derrotas, o cara vai chegar na sala de entrevista coletiva e falar, me prometeram reforço e não trouxeram ninguém. E o estilo de treino é parecido com o do Crespo. Você tem razão, William, você foi bem. O Edson Pinheiro, boa noite, brother, que maluquice é essa de Renato Gaúcho no São Paulo? Edson, vamos lá, os caras estão cogitando, pensando, estudando, analisando nomes, né? O que eu tô batendo na tecla é de que hoje, para o São Paulo demitir o Dorival, ele precisa arranjar 10 milhões de reais. A multa do contrato entre as partes prevê o pagamento de todos os salários do Dorival até o fim do vínculo. O Dorival tem contrato até dezembro e ele e a comissão técnica ganham 2 milhões de reais por mês. Se o demite agora, São Paulo é obrigado a indenizá-lo nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º proporcional e além de metade no mês de agosto. Vai dar 10 milhões de reais. E o São Paulo não tem esses 10 milhões de reais. Então a chance de demissão do Dorival é mínima, tá? É pequena. Uma possibilidade seria se o Dorival procurasse a diretoria e aceitasse um comum acordo, uma parceria, vamos rescindir de forma amigável, aí sim o São Paulo até poderia aceitar, mas ter de pagar 10 milhões de reais para o Dorival hoje me parece fora da realidade financeira do tricolor, e aí a busca por técnico para o São Paulo também seria outra enorme complicação. E Gustavo Santana marca golaços e é destaque em treino do São Paulo. O jovem atacante marcou 4 vezes durante as atividades. Pedro Ferreira e Ryan foram bem. E essas são as informações de hoje, que o atacante Gustavo Santana foi o destaque do treino do São Paulo na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda. A atividade foi completamente aberta para a imprensa depois de uma primeira parte com trabalhos físicos. Os jogadores fizeram uma atividade de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido. Este foi o único trabalho com a bola que contou com os titulares da vitória contra o Boliviar. Eles foram poupados do restante por causa do desgaste físico, e estas são as informações fiel tricolor. Dorival dividiu o grupo em 4 times de 3 atletas cada e comandou disputa em espaço bastante reduzido. As equipes durante a atividade foram Pablo Maio, Wendel e Ferreirinha, Vitor Sá, Tolói, Osório e Gustavo Santana, Cauli, Jandré e Juan Francisco, Lucas Ramon, Pedro Ferreira e André Silva. Nesta primeira atividade, Pedro Ferreira foi o artilheiro com 3, anotando belos gols com chutes colocados de média distância. Gustavo Santana marcou 2 vezes, sendo um deles um belo gol, assim como Ryan Francisco, Wendel, Tolói e Lucas Ramon fecharam a lista de goleadores. Fortalece com like, se inscreva no canal, voltaremos assim que pintar mais notícias. Tchau, tchau.